Quando estamos falando em preparação de motores, e aí não importa se os motores são turbo ou motores aspirados, e depois, se você não conhecer a diferença entre um motor turbo e um motor aspirado, dentro aí da nossa série de vídeos, nós temos mais de 550 vídeos no YouTube, a gente fala as principais diferenças e como fazer as preparações. Mas nós vamos falar aqui sobre comandos de válvula, que é uma peça muito importante na preparação. E aí o que a gente vai falar aqui não importa se o teu motor é turbo ou se o seu motor é aspirado. Bom, um comando de válvula, para que ele serve, né? Ele comanda as válvulas, ele comanda a abertura e o fechamento das válvulas, né? Então nós temos o comando, nós temos essa parte aqui, ó, que chama came do comando, tá? Então nós temos o círculo base, que ele vai ficar encostado, essa parte do círculo base, ela fica encostado ou no balanceiro ou no tucho, dependendo o tipo de motor, o tipo de montagem que é, tá? E a gente já vai explicar para vocês. Quando a gente fala encostado, por quê? Porque a gente tem uma regulagem aqui, um afastamento justamente por causa da dilatação das peças, né? O motor quando esquenta, as peças dilatam, e se você montar com folga zero, num sistema que a gente chama de tucho travado, tucho mecânico, ele vai enforcar. O que é enforcar as válvulas? As peças dilatam, a válvula vem, quando ela vai encostar a válvula na sede, né? Então a válvula ela tem que vedar a face aqui dela na sede, quando ela vai encostar ela não encosta porque tudo dilatou, ficou um pouquinho aberta e dá vazamento aí entre a válvula e a sede. Então nunca é folga zero, tá? Você sempre tem uma regulagenzinha. Por que eu digo, né, quando eu falei para vocês ali nos tuchos mecânicos, quando você tem o tucho hidráulico ele tem uma folga zero que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, então ele fica aqui encostado, se for o tucho vai ficar encostado, e aí quando começa a girar, começa a achar a rampa de abertura. E aí essa parte aqui, que é o bico dele, o came, começa a empurrar o tucho ou o balanceiro, né, e fazer com que ele abra a válvula. Então, para cada tipo de preparação, para cada tipo de situação e cada tipo de uso do motor, nós temos um desenho diferente nesse came do comando. Existem comandos que a abertura é mais lenta, mais progressiva e o fechamento é mais abrupto, né? Mais reto. Você encontra isso muito nos motores que usam o balanceiro direto encostado no comando. Por exemplo, a linha GM, a linha Honda, né? Os GM 8 válvulas, por exemplo, a linha Ford, que usa os balanceiros roletados, né? E também alguns da linha Honda. Então você olha no comando, um lado do came ele é arredondado e o outro lado ele é chapado, ele é reto, ele tem uma descida abrupta, né? Então são alguns exemplos que eu estou dando aqui. Existem comandos que eles são específicos para que você traga muito torque para o motor em baixo RPM e que o motor não gire muito. Aí alguém vai se perguntar agora, Eduardo, mas que tipo de motor eu usaria? Por exemplo, os motores utilizados na aviação, né? Você vai pegar, por exemplo, um motor Volkswagen a ar, que ele é mundialmente usado na aviação experimental. Então pega o motor do Fusca, né, o motor Volkswagen a ar, e ele é transformado normalmente de 1.600, é levado para 2.000, 2.100, 2.200 cilindradas. Então você tem uma cilindrada grande, você tem um retrabalho de cabeçote para fazer admitir bastante ar e bastante combustível, e você tem um comando aonde o cruzamento do comando, ele não é um cruzamento que a gente chama de baixo, né? Tem um cruzamento baixo que é para favorecer os RPMs altos, não, ele tem um cruzamento bem aberto, bem alto, que é para trazer todo o torque para baixo RPM. Por que disso? Porque esses motores usados na aviação, eu não posso ter um RPM muito alto por causa da velocidade da minha hélice. A hélice tem uma limitação de giro, tá? Então quando eu faço um motor desse aí, o meu motor tem que girar no máximo a 2.800, 3.000 rotações. Existem motores que são usados, inclusive de automóveis, na linha de aviação, aonde o motor vai trabalhar 5.500, 6.000 RPMs, mas aí usa caixas redutoras, né, para reduzir a velocidade na hélice. Aí demanda mais investimento, são mais coisas que complicam. Então, eles conseguem, às vezes, eles preferem ter um motor que tenha muito mais torque, que é o caso do Volkswagen a ar, onde faz um motor de cilindrada grande e usa-se um comando
específico para você ter bastante torque e não ter muita rotação. Esse motor tem um torque lá 2.800, 3.000 RPMs e o motor não gira nem 4.000, gira menos que o motor original. Né? O motor original do Fusca tem o torque também baixo, mas consegue girar até 4.200, 4.500. Um motor normalmente de aviação, né, que é montado específico para aviação, não gira isso aí. Por exemplo, você pega um Lycoming, que é um motor aeronáutico, um motor para a aviação, ele não tem caixa redutora, ele trabalha, ele decola 2.400, 2.500 rotações e rotação de Volvo, rotação de cruzeiro é 2.200, mas é ali onde ele tem o torque máximo dele. Se você pegar dentro da área, fugindo um pouquinho aqui, da área de aviação que usa os motores, os Rotax, aí são motores 2 tempos, aí eles precisam de caixa redutora. Mas vamos voltar aqui para o nosso mundo da preparação dos automóveis. Então, isso aqui é o CAM do comando, tá? Nesse caso aqui, um comando AP, do motor AP, tá? O motor AP ele pega diretamente o comando em cima do tucho e o tucho vai direto na válvula, então aqui não se usa balanceiro. Então você vai pegar o desenho do comando, ele é diferente. Comandos que você usa, por exemplo, se a gente pegar aqui um comando do Opala, tá? Vamos pegar um comando GM 6 cilindros, tá? Um comando aqui, esse aqui, deixa eu só ver se ele é um comando original, não, esse aqui já é um comando preparado, já é um comando feito, mas é um comando sólido. O que acontece nesse comando do Opala? Se a gente pegar o círculo base, essa medida aqui, ó, ela é bem menor que a do AP, né? Consequentemente, o CAM dele também é menor. Por que que nós temos um círculo base menor e um CAM menor? Porque eu vou ter o tucho pegando aqui, empurrando a vareta e a vareta vai me empurrar um balanceiro. Aonde o balanceiro eu tenho uma multiplicação nele. No caso do Opala original, 1,75. Então o que ele abrir aqui, né, empurrar o tucho aqui, ele multiplica por 1,75 lá na válvula, tá? Então eu tenho desenhos diferentes aqui. Eu tenho junto aqui, eu vou mostrar para vocês um comando de Chevrolet 6 cilindros também, né? Opala, Caravana, não importa, motor Chevrolet 6 cilindros, aonde o CAM já tem um desenho bem diferente, tá? Isso aqui é um comando roller, tá? Um comando roletado aonde a gente usa um tucho especial para ele, que é o tucho roletado. Nesse aqui a gente chama flat, né? Ou sólido, tá? É o tucho original do Opala, só que lógico, original que vem no Opala, com exceção do 250S, ou do Opala normal, ele é hidráulico, do 250S ele é mecânico. Aqui nesses especiais a gente usa tucho mecânico, só que não é da linha original porque eles não aguentam. Então a gente usa um Crauer, um Crane, um Lunati, alguma marca de melhor qualidade, tá? A diferença, o que é aqui? No tucho sólido, né? No tucho que a gente usa o comando sólido aqui, ou flat, top flat, o tucho fica raspando, então ele vem, é sólido, ele vem raspando, né, e vem criando ao longo do tempo desgaste. Então é normal você pegar um Chevrolet 6 cilindros e tá com o comando ralado. Quando que eu falo normal é o seguinte, tá? Eles têm algumas situações que já vem de fábrica, mas muito preparador ou muito mecânico não sabe, que você tem que criar no sistema, que é para ele não ralar o comando, tá? A primeira coisa que você tem que prestar atenção é que um tucho nunca está reto no centro do comando. O centro do tucho não pode estar reto. Isso para sólido, tá? Ele tem que estar um pouquinho deslocado, que aí o comando, quando está passando pelo tucho, faz o tucho girar e não deixa ralar. Isso é a primeira situação que você tem que cuidar. A segunda situação é o alojamento lá no bloco onde corre o tucho. Eu tenho que ter um sistema de retificado nele, um brunimento feito lá, para que ele justamente crie os canais de passagem de óleo e me ajude a fazer o tucho girar. E terceiro, não menos importante, a carga de mola. A carga de mola excessiva no tucho sólido também faz ralar o comando, tá? Quando a gente trabalha com um comando com um tucho roletado, que é esse caso aqui, nós temos casos aí de motores montados há 10, 12, 15 anos que utilizam o mesmo conjunto de comando e tucho e sem problema nenhum. Nós temos carros de competição, tá? Aonde você tem o comando, o tucho, montado aí há 5, 6, 8 anos, usando absurdas cargas de mola, só para vocês terem uma ideia.
Um comando aí, a um 300 graus, um tucho sólido, a gente vai usar alguma coisa em torno de 140 a 160 libras inicial e umas 400 libras finais como muito, tá? Num tucho sólido. Num tucho roller, a gente vai usar aí 250 a 300 inicial e passando de 600 a 700 final. Nos TTA a gente chega a usar 1000 libras finais aí para não dar os backfire, tá? E você não tem problema nem de ralar comando, nem de ter problema de ralar tucho, nem nada, tá? Então o sistema do tucho, de você usar tucho roller, sistema roller, fora que você vai usar desenhos mais agressivos, se a gente observar, eu vou colocar os dois lado a lado aqui de novo, tá? Quando você usa um sistema sólido, a rampa de subida, ela é bem amenizada, ela começa lenta e vai progressiva, né? Então ela vem, começa a abrir, quando chega lá na metade da subida, né, na metade da descida do pistão, ele está no seu ponto máximo, mas não pode ser nada muito abrupto para não ter problema justamente de ralar, de bater. A gente fala bater, né, a cara do comando no tucho. Existem algumas situações onde você pode alterar o tucho, colocar um tucho de maior diâmetro ou um tucho no Opala, tipo com a mesma cabeça do Fusca, né, que tem um chapéu na cabeça para você melhorar esse problema da rampa. Então você pode fazer algumas alterações aí, a gente consegue fazer na hora da preparação, muda toda a montagem do motor, mas é possível. Já um comando, olha, se vocês olharem aqui, as diferenças aqui, ó, aqui, ó, esse aqui tá ralado, falei para vocês, esse aqui tá bem ralado aqui, ó, a rampa de subida, esse aqui a rampa é suave, aqui não, aqui vem já dá um tapa, é quase uma parede aqui, ó, vem já dá um tapa na válvula, já abre os 100% do que a válvula abrir, a ponta dele aqui, ó, ela é mais larga, aqui é bem bicudinha, né, aqui é mais larga para quê? Para mim permanecer o maior tempo possível com a minha válvula o máximo aberta para mim conseguir jogar o máximo de ar para dentro do motor, perfeito? A gente pode olhar isso aí também em alguns outros comandos, por exemplo, esse aqui é um comando para o motor Zetec Ford para a linha Roucan, né? É um comando argentino, um Special Order, ele usa para o sistema roletado, então ele tem uma rampa bem agressiva, e o bico dele em cima é bem largo, tá? Ele é bem largo. Para quê? Justamente você não precisa ter muita abertura de válvula, mas você tem a válvula aberta o maior tempo possível, tá? Então é um comando Special Order, fabricado na Argentina. O pessoal pediu aí, a gente desenvolveu alguns comandos lá e a gente sempre tem alguma coisa aí no estoque, tá? Então, o que acontece? Dentro, quando a gente vai falar da linha de preparação de motores, aí que nem eu falei para vocês, não importa se é turbo aspirado. Antigamente a gente falava que motores turbo não podiam trabalhar com comando muito alto porque a gente não tinha um desenvolvimento muito grande. Hoje a gente trabalha com comando de 300, 310, 320 graus em carros turbo. O que muda é o lob center dele e assim por diante. Sei, pessoal, que aqui é muito pouco tempo para a gente trazer toda a informação que precisa, mas a gente está toda hora tentando trazer mais informações para vocês, para que melhorem o conhecimento de vocês. Se você quiser saber mais sobre esse assunto de comandos, preparação de cabeçotes, preparação de motores, eu não posso deixar de te convidar para a nossa série de lives que acontece agora, nos dias 13, 14 e 15 de junho, 100% online, 100% gratuito, tá? Presta atenção, sempre às 8 horas da noite. Para você não perder essa oportunidade, garanta agora a sua vaga gratuita. Clique aqui no botão Saiba Mais e siga o passo a passo. Te aguardo dia 13 às 8 horas da noite para a nossa primeira noite de live. Para quem chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, aproveita, ativa a sinetinha aí, se inscreve no nosso canal, nós temos vídeos diários com muita informação para vocês. Sou Eduardo Deitz e deixo para vocês aquele meu forte abraço.